que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, poético e ao mesmo tempo brutal. A profecia contra Moabe, lá em Jeremias, capítulo 48. E o nosso guia nessa jornada é a Bíblia de Estudo NAA, com os comentários do teólogo Charles H. Dyer. E a nossa missão aqui, sabe, não é só ler uma profecia antiga. A gente vai tratar esse capítulo como um estudo de caso sobre algo muito atual. O que acontece quando uma nação, ou até uma pessoa, fica confortável demais. Jeremias faz um diagnóstico assim profundo de como a estabilidade pode gerar uma arrogância que leva ao colapso. Exatamente. E, só para a gente se localizar, Moabe era vizinho de Israel, ficava do outro lado do Mar Morto. A relação entre eles sempre foi complexa, né? Cheia de altos e baixos desde a origem lá com Ló, o sobrinho de Abraão. Sim. O que Jeremias está fazendo aqui é parte de uma série de oráculos contra as nações. Ele mostra que o juízo de Deus não era só para Judá, mas se estende a todos que se levantam com orgulho. E a análise de Dyer vai ser crucial para a gente entender não só o que aconteceu, mas principalmente por que aconteceu. Ótimo, vamos começar então. O capítulo já abre com um impacto tremendo, uma declaração de ruína. Ai de Nebo, Quiriataim está envergonhada, foi tomada. A gente ouve esses nomes e parece algo distante, né? Mas a sensação é de um noticiário de guerra, cidade após cidade caindo. Sim, é isso mesmo. E Dyer já traz um detalhe interessante aqui. Qual? Essa Nebo não é a famosa montanha onde Moisés morreu, mas uma importante cidade moabita. Ah, entendi. E a escolha dessas cidades, sabe, não é aleatória. O comentário ressalta que muitas dessas terras, como Nebo e Quiriataim, historicamente eram disputadas com Israel. Elas foram dadas à tribo de Ruben, mas Moabe as tomou. Então, quando Jeremias profetiza a queda delas, tem um eco de uma disputa antiga sendo resolvida. De forma definitiva, exato. A linguagem é muito visual, fala-se em gritos, ruína, grande destruição e tem uma ordem para o povo: fujam, salvem a sua vida, sejam como um arbusto solitário no deserto. Puxa, uma imagem de desolação total, de perder tudo. Mas por quê? O que eles fizeram para merecer isso? É aí que o texto vai ao cerne da questão. Está lá no versículo 7. A razão do juízo é explícita. Pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. Ah, então o problema não era ter um exército forte ou uma economia próspera. Não. O problema era a confiança que eles depositavam nisso. A fonte da segurança deles era o que eles podiam construir e acumular, não Deus. E a profecia ataca o coração dessa confiança, ao dizer que o Deus nacional deles, Quemos, iria para o exílio junto com o povo. Nossa, isso é o colapso completo da identidade deles, então. Total. Peraí, então a mesma coisa que parecia ser a maior bênção de Moabe, essa longa estabilidade, essa força, foi na verdade a causa da ruína? Que paradoxo. Exatamente. E isso nos leva à metáfora que para mim é o centro de todo o capítulo. Jeremias compara Moabe a um vinho. Sim, é uma analogia genial. E o comentário de Dyer nos ajuda a captar toda a força dela. O texto diz que Moabe esteve descansando sobre a borra e não foi mudado de vasilha em vasilha. Certo. Para quem não conhece o processo, o que isso quer dizer? Então, na vinificação antiga, o vinho precisava ser transferido de um recipiente para outro para ser separado dos sedimentos, a tal borra. Se ficasse parado, o sabor não apurava, ficava turvo, sabe? Podia até estragar. Ou seja, o processo de ser agitado, de ser transferido, era essencial para o refinamento do vinho. E Moabe nunca passou por isso. Diferente de Israel, que enfrentou exílios, invasões e foi constantemente sacudido. Isso. Moabe teve uma história de relativa paz. Eles nunca foram forçados a reavaliar sua identidade, sua fé, sua dependência. Ficaram acomodados. O sabor e o aroma deles, como diz o texto, permaneceram os mesmos. Precisamente. Essa tranquilidade ininterrupta gerou uma autoconfiança perigosa. E a profecia anuncia o fim disso. Deus diz que enviaria derramadores que o derramarão, quebrando as vasilhas. A tranquilidade que gerou a arrogância seria o estopim da queda. Isso é muito contraintuitivo, não é?
A gente geralmente pensa em paz e estabilidade como as maiores bênçãos. Por que que essa paz é a raiz de um problema tão fatal? Esse é um ponto fundamental. Não é a paz em si que é o problema, mas o que a paz produziu no coração de Moabe. Arrogância, esquecimento de Deus. A falta de adversidade os tornou cegos para a própria fragilidade. É uma lição poderosa sobre como o conforto, quando não é acompanhado de humildade, pode ser perigoso. Muito. A prova é a conexão que o profeta faz. Moabe se envergonharia de Quemos, seu ídolo, assim como Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. A falsa segurança e a complacência andam de mãos dadas. Essa tranquilidade, então, está prestes a ser violentamente quebrada. A profecia descreve a destruição de uma forma muito pessoal. Não são só nomes de cidades, mas cenas de humilhação. Os habitantes de Gibom precisam descer da sua glória e sentar-se na terra seca. Pessoas na beira da estrada perguntam aos que fogem: o que foi que aconteceu? É a imagem de uma sociedade inteira em colapso, onde ninguém entende o que está acontecendo. E, para deixar claro que não é uma derrota qualquer, Jeremias usa dois símbolos de força que Dyer destaca: o chifre e o braço. O que eles representam? O texto diz que o chifre e o braço de Moabe seriam cortados. Isso significa a aniquilação completa do poderio militar e da autoridade política. Não sobraria nada da força em que eles tanto confiavam. E a humilhação fica ainda mais gráfica. A imagem que Jeremias pinta é a de Moabe como um bêbado que se revolverá no seu próprio vômito e será motivo de riso. É uma descrição chocante, de degradação total. É brutal, mas tem um propósito. O comentário conecta essa humilhação diretamente às ações passadas de Moabe. A nação havia zombado de Israel, tratado o povo de Deus com desprezo, agora eles experimentariam o mesmo escárnio. Ah, então é um princípio de reciprocidade no juízo. Exatamente. A zombaria que eles praticaram agora se volta contra eles. E a consequência imediata é o comando para abandonar as cidades e morar nas rochas, como as pombas, buscando refúgio onde pudessem. Então, até agora vimos os sintomas: a confiança na riqueza, a estagnação espiritual do vinho. Mas agora Jeremias vai direto ao ponto. Ele expõe a doença por trás de tudo isso. E ele não economiza palavras. Não mesmo. Os versículos 29 e 30 são uma avalanche de sinônimos. Ouve só. Temos ouvido da soberba de Moabe, da sua presunção, do seu orgulho, da sua arrogância e da sua insolência. Nossa, é como se ele quisesse ter certeza de que ninguém ia perder o ponto principal. Exato. A causa raiz de tudo é o orgulho. Um orgulho que floresceu naquele ambiente de paz e segurança, como vinho que nunca foi purificado. E a imagem da vinha, que simbolizava a prosperidade deles, retorna aqui com um tom sombrio. Moabe era famoso por suas videiras, mas agora a alegria da colheita vira lamento. Jeremias diz que os gritos alegres da colheita e das prensas de uva vão cessar. Isso mostra como o juízo de Deus muitas vezes é poético, até irônico, né? A própria fonte da arrogância se torna o instrumento da queda. E o lamento é geral. O texto descreve uma onda de choro que varre o país de ponta a ponta. É o som de uma nação inteira se desfazendo. O juízo também tem uma dimensão espiritual muito clara, não é só militar. Sem dúvida. O versículo 35 é explícito. Deus afirma que porá fim àqueles que oferecem sacrifícios nos lugares altos e queimam incenso aos seus deuses. É um ataque direto ao sistema religioso idólatra que sustentava o orgulho nacional. A profecia está desmantelando Moabe em todas as frentes: militar, política, econômica e espiritual. Todas. O país que se considerava grande e intocável agora é descrito como objeto de ridículo e horror. O clímax da destruição é descrito como uma imagem final poderosa, a do invasor que vem voando como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. A águia simboliza velocidade, poder, um ataque do qual não se pode escapar. E a ofensiva seria tão avassaladora que os guerreiros mais valentes teriam o coração como o de uma mulher em dores de parto.
É a imagem da força mais bruta se desfazendo em puro pânico. Exato. E a profecia reforça que não haverá escapatória. Jeremias usa uma sequência implacável. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha. É uma imagem de um destino selado. Todas as rotas de fuga cortadas. E mais uma vez, o texto nos dá a razão final e inequívoca, porque Moabe se engrandeceu contra o Senhor. No fim das contas, a guerra de Moabe não era contra a Babilônia, o instrumento do juízo, mas contra o próprio Deus. É um final devastador. 46 versículos de destruição, humilhação, desespero. Parece que a história de Moabe termina aqui, em ruínas. Mas então, quando parece que não há mais nada a ser dito, o capítulo nos entrega uma virada completamente inesperada no último versículo. É um dos momentos mais impressionantes do livro de Jeremias, sem dúvida. Depois de todo esse juízo, o versículo 47 diz: "Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor." Essa frase, depois de tudo que lemos, surge como um raio de esperança na escuridão. Exato. O que isso significa na prática? Depois de tudo isso, existe um futuro para Moabe? O comentário de Dyer é muito útil aqui. Ele sugere que essa promessa de restauração aponta para um futuro distante. A expressão "nos últimos dias", na linguagem profética, geralmente se refere a um tempo escatológico, o tempo do fim. Certo. A interpretação mais comum é que essa promessa se cumprirá no reino milenar de Cristo, que haverá uma restauração para os descendentes de Moabe que, naquele tempo, se voltarem para o Messias de Israel. É uma nota de graça, sabe? Mostra que o propósito final de Deus, mesmo no juízo mais severo, pode incluir a redenção. O juízo não é a palavra final. Não é. Puxa, que jornada por este capítulo. Começamos com uma nação orgulhosa e autoconfiante, vimos seu colapso pela metáfora do vinho acomodado e da águia predadora, entendemos que a raiz de tudo era o orgulho e terminamos com esse vislumbre de restauração futura. É uma história completa sobre queda e a possibilidade de redenção. E fica uma provocação para a nossa reflexão, né? A profecia usa essa imagem do vinho que não foi trocado de vasilha para descrever a complacência de Moabe. A imagem do vinho que nunca foi agitado é muito forte. Fica a pergunta: em nossas vidas, em nossa fé, o que acontece quando evitamos a todo custo ser derramados de uma vasilha para outra? O conforto que tanto buscamos pode ser exatamente aquilo que impede nosso amadurecimento e refinamento. Uma excelente pergunta para se pensar durante a semana. Agradecemos a companhia nesta análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.